Nas cartas dos apóstolos de Jesus, nós temos como que uma muralha a nos proteger do espírito do mundo, da sabedoria humana. Quando nós vamos a Nova Jerusalém, vemos que a muralha traz em sua base o nome dos 12 apóstolos. Isso significa que o ensinamento dos apóstolos ergue como uma muralha a nos proteger do espírito do mundo e da sabedoria humana. Vamos perceber na carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo contrapõe a sabedoria humana à sabedoria de Deus. Tiago também contrapõe a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Ele chega até mesmo a chamar a sabedoria humana de animal, terrena e diabólica. Nós que temos experiências espirituais, sabemos que todas as coisas de Deus é por meio do Espírito e o Espírito Santo. Mas vamos ler o que ele escreveu e isto nos serve de um grande ensinamento e testemunho. Capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Então, sublinha aí, sábios segundo a carne. Então, existe sábios segundo o Espírito e sábios segundo a carne. Ele disse que não foram muitos chamados sábios segundo a carne. Na realidade, eles não aceitam. São os ricos. Eles não aceitam o Espírito de Cristo. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Guarde, envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Portanto, a sabedoria que temos é o próprio Cristo Jesus. A justiça, a santificação e a redenção é o próprio Cristo. Tudo está em Cristo e tudo agora está no Espírito. Agora no capítulo 2, ele prossegue dizendo, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Há muitas pessoas que se apoiam na sabedoria humana, na própria sabedoria ou dos outros. Esta não é a fé que traz o conhecimento de Jesus Cristo. Jesus disse no Evangelho de João que quem convence o mundo do pecado é o Espírito. Portanto, o primeiro passo na obra do Espírito em nossa vida é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Este é o princípio de tudo. A sabedoria humana não entra, pelo contrário, torna-se um grande obstáculo. Algo que dificulta e endurece o coração, de tal maneira que a palavra de Deus e o Espírito de Cristo não tem como operar nesta pessoa. Veja que ele repete e prossegue dizendo sobre a sabedoria, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus. É sabedoria espiritual porque Deus é espírito.
em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Agora ele prossegue dizendo no versículo 12 do capítulo 2 de 1 Coríntios: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, a mente natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se percebem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Portanto, nós podemos perceber que o espírito é contrário à sabedoria humana. É aquilo que está em Gálatas. A carne milita contra o espírito. Sempre que o espírito opera, aparece a carne para contraditar, para refutar. Isto é coisa de adversário, daquele que é contra. Mas nós não recebemos nada através de sabedoria humana. Recebemos o que provém de Deus, do Espírito de Deus. Porque você vai conhecer é algo espiritual, não é humano. Ele diz assim, para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Portanto, a igreja é para conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus, o Espírito. Jesus em João 17 diz que a vida eterna é esta. Conhecer a Deus é Jesus Cristo que foi enviado. Essa é a finalidade que Cristo se encarnou. Deus veio e entrou na carne para que nós que nascemos na carne e no pecado pudéssemos entrar em Deus. Isto é simples. Mas a sabedoria humana se torna um grande obstáculo, porque o seu raciocínio e a sua própria palavra vai tomar frente e vai te dominar. E o pior, o homem ainda se acha sábio. Este é o caminho da carne, o qual nós resistimos. E há uma diferença. O homem natural e o homem espiritual. Deus veio nos fazer espirituais, mas precisamos de estar crucificados com Cristo. É por isso que Paulo diz que foi a Corinto para saber entre eles de Cristo e Cristo crucificado. Está lá no versículo 2 do capítulo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa cidade, ela sofria uma influência muito grande das coisas da ciência e da sabedoria gregas. Naquela época, nós sabemos muito bem que a sabedoria e a filosofia veio dos gregos. Por isto, nós precisamos de vigiar. E é interessante que sempre, quando Deus quer nos mostrar ou revelar alguma coisa de sabedoria humana, ele fala sobre gregos. Portanto, nós recebemos algo que vem de Deus, que é do Espírito de Deus, para conhecermos o Espírito de Deus. É para isto. Deus ficou desconhecido do homem. Agora, nós podemos conhecê-lo. Se alguém não crê, se alguém acha que é diferente, isso significa que ainda está se apoiando na sabedoria humana. Ninguém pode conhecer a Deus por meios humanos. É por isso que ele disse que a nossa fé deve se apoiar no poder de Deus. Apoie a sua fé no poder de Deus. Abraão e sua esposa já eram velhos, mas Deus tinha prometido um filho. Então, quando eles não tinham mais nenhum vigor, o filho veio. É assim. A nossa carne precisa de parar. Ela tem que ser parada pela cruz, pelo Cristo crucificado. Ali, nós perdemos a sabedoria humana e recebemos a sabedoria que vem do alto. Que todos possam ser cheios, não de sabedoria humana. O raciocínio é infinito. A carne pode produzir N pensamentos, N ensinamentos, porque
ela cria seus próprios caminhos. Mas o nosso caminho não é a sabedoria humana, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém.